Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô meio sumido por aqui, mas decidi ligar a câmera e gravar, falar um pouquinho com vocês, que faz tempo que eu não faço vídeo nesse modelo aqui. Tava tocando um pouquinho aqui no pôr do sol, coisa linda, ó. Glória a Deus. E enfim, nisso eu tocando, escrevendo algumas coisas e gravando até um vídeo pro Instagram. Falando nisso, se você não me segue lá, Gui Monteiro _OFC, você vai me achar. E eu postei um vídeo hoje sobre um pouquinho diferente do assunto que eu vou falar, mas me inspirou a eu falar sobre esse assunto que eu vou falar aqui. E vou ser bem direto ao assunto. O mundo, cara, quer te distrair. O mundo quer deixar você disperso. O mundo quer que você se afaste cada vez mais do seu propósito, daquilo que você nasceu para seguir. E eu venho falando sobre esse assunto já faz um tempo, porque é um assunto que me pega muito. Porque eu reparo muito isso na minha vida, no meu cotidiano. Que parece que o mundo tá com uma super tarefa de fazer aquelas pessoas que têm um propósito e estão correndo atrás desse propósito, o mundo parece que quer distrair essas pessoas, saca? E eu venho percebendo isso muito profundamente assim na minha rotina, no meu cotidiano. Ficar virado pra cá que é até mais bonito. E aqui tá o pôr do sol e ali tá a lua, acho que dá pra ver. Enfim, mas eu acredito que não é só isso. Eu não sou a única pessoa que sente isso, que o mundo tá em uma constante busca pra se distrair. Hoje o mundo parece que tudo em volta de nós serve para nos distrair, serve pra gente se afastar do nosso propósito. E aí eu converso bastante isso com alguns amigos meus, e muitas pessoas, e muitos desses meus amigos me perguntam, né? Pô, Gui, mas como é que, qual o meu propósito? Você fica falando isso de propósito o tempo todo, tanto no YouTube, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E eu acredito que propósito é algo que a gente muitas pessoas tratam, né? Tanto nas redes sociais quanto no próprio aqui no YouTube, enfim, conversas. Só que propósito é algo muito mais profundo, eu acho, do que as pessoas tratam, né, na internet. Basicamente, eu acredito que para você encontrar o seu propósito, para você encontrar aquilo que você nasceu para seguir, nasceu para ser, você tem que se conectar com aquele que te fez, com aquele que colocou você nesse mundo. Beleza. Pô, Gui, quem me colocou nesse mundo foi meu pai e minha mãe. Fechou, é isso mesmo. Só que quem colocou o seu pai e sua mãe no mundo? Beleza, meu avô e minha avó. E assim por diante. Você chega lá em Adão e Eva. Quem colocou Adão e Eva no mundo? Beleza. Jesus Cristo, Deus, aquele que nunca ninguém criou, ele é que criou todas as coisas. E é muito louco de pensar isso. Deus nunca nasceu, ele é a origem de todas as coisas. Todas as coisas existem por conta dele. E enfim, para você entender qual o seu propósito, qual o caminho e qual o objetivo que você deve seguir, e entender para que você tá aqui nesse mundo, você tem que se conectar com aquele que te criou. Beleza, como é que eu faço isso? Como é que eu me conecto mais com Cristo? Como é que eu me conecto com o meu propósito, com aquilo que, enfim, eu nasci para ser? Primeira coisa é você buscar a palavra, buscar a Cristo, buscar entender, buscar ter sede do conhecimento. Na Bíblia fala que Deus bate a porta e a gente tem que abrir a porta para ele entrar na nossa vida, e vice-versa. A gente tem que bater na porta, tem que falar: Deus, eu tô aqui, eu quero ficar com você, eu quero sentir a tua presença e quero entender para o que o Senhor me colocou e tá me concedendo essas coisas, enfim. E se você não tiver com essa mente de entender que eu tô aqui por algum propósito, não tô aqui por acaso, não tô aqui porque do nada eu apareci aqui, não. Deus te colocou aqui por conta de alguma coisa. E se você não acredita em Deus, meu amigo, a sua vida deve ser muito triste. Porque imagina você viver esse mundo, viver isso daqui, ver um pôr do sol desse. E outro, o céu de Brasília também é lindo, hein? Você que nunca veio aqui. Enfim, você olhar para aqui, você olhar para lá, você olhar para tudo isso e não conseguir, não ter um sentimento de gratidão. Deve ser muito ruim isso, você viver a vida, olhar as coisas bonitas desse mundo e olhar até as coisas ruins e não ter alguém para estar do seu lado, para você recorrer. Por exemplo, quando eu vejo um pôr do sol desse, uma pintura dessa, eu só sinto gratidão. Muitas pessoas falam, né, você tem que orar quando você estiver vendo uma paisagem dessa, só que eu acho que só de você sentir gratidão no coração
E na Bíblia fala que Deus, ele vê nosso coração. Então quando as pessoas falam, você tem que orar, cara, às vezes só contempla a natureza, fica quietinho, fica na sua, sem nada externo, tirando o seu foco, o celular, que é algo que acredito que é uma dificuldade para todo mundo, né? A gente largar um pouco o celular, a mente ficar meio o tempo todo. Mas enfim, deve ser muito triste viver esse mundo aqui sem ter alguém a agradecer, sem ter alguém a... Enfim, você olhar e saber que nada disso é por acaso. Mas enfim, eu sempre dou uma explicação. Olha, arara. Caraca, esse vídeo tá maravilhoso. Enfim, mesmo se eu falar coisa que eu não deveria falar, eu vou postar esse vídeo mesmo assim. Elas estão bem aqui agora, ó. Enfim, glória a Deus. É o seguinte, ó. Olha lá. Que lindo, velho, que lindo. Mas se liga só. Na vida eu falo muito isso pra todo mundo, e todo vídeo que eu tenho chance de falar, que o assunto esteja conectado. Pra quem não sabe, eu sou um artista independente, faço música, faço os meus sons e tenho o objetivo principal de espalhar a mensagem de Cristo por meio das minhas músicas. Mas espalhar isso de uma forma legal, de uma forma que as pessoas possam ver Cristo, mas não precisa ser... Eu falo muito isso. Você tem várias formas de você espalhar a mensagem de Cristo. Mas claro, seguindo os princípios bíblicos. Mas eu acredito que Deus não está só num louvor. Deus está em uma paisagem dessa. Deus está em você olhar para um amigo seu, sorrir, você se alegrar com ele. Você sentar com a sua mãe e ver um filme, por exemplo. Um beijo, mãe. Você, sei lá, ver um futebol com a sua família. Enfim, só de você estar valorizando esses momentos simples, você já está em contato com Deus. Você já está em contato com o que Ele criou para você. O que Ele, enfim... aquilo, o porquê você tá aqui, o porquê você se criou, e tudo isso te aproxima do seu propósito. Mas enfim, eu sempre dou esse exemplo de que na vida é como se a gente estivesse caminhando junto com Deus. Eu tô aqui e imagina que... Não, calma, eu vou até levantar para ficar mais simples. Eu tô aqui, Jesus está aqui. Nosso objetivo é chegar no celular, beleza. Eu caminhando, ele tá do meu lado e eu começo a me desviar do caminho. Se eu começo a me desviar no caminho e ele começa a seguir o caminho certo, porque Jesus é o caminho, né? Ele é o caminho certo, então a gente tem que estar perto dele. Se eu começo a me desviar do caminho que ele está me guiando, como ele vai chegar no meu ouvido e falar, filho, não é por aí, é por aqui. E eu sempre falo isso, eu acho isso uma analogia muito boa, porque se você está próximo de Deus, Deus vai chegar no seu ouvido e falar, filho, faz isso, faz aquilo. Mas se você estiver distante, ele não vai conseguir chegar no seu ouvido e te falar, filho, não é por aí, é por aqui. Porque você vai estar distante, você não vai conseguir ouvir, você não vai conseguir distinguir se é a voz dele ou é a voz do mundo. Se você, por exemplo, for num estádio lotado e você vai com seu pai, por exemplo. Beleza, você tá lá vendo um Mengão da vida, Fla-Flu, Flamengo contra Fluminense, beleza, fechou. Tá lá e você se perde do seu pai. E você conhece a voz do seu pai, você sabe quem é o seu pai, você conhece o timbre da voz dele, você sabe a voz do seu pai. Só que no meio daquela barulheira de um monte de pessoa falando em volta, ele fala assim, filho, 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 você não vai conseguir identificar onde é que ele tá, porque tem muita coisa em volta, muita distração. Só que se você estiver perto dele o tempo todo, ele vai falar, filho, você vai estar do lado dele e ele vai te ouvir. É isso que eu tô querendo dizer. Então, resumindo um pouquinho, porque esse vídeo já tá mais longo do que eu esperava. Eu começo a falar aqui e não paro. Tenho que até dar uma pausa aqui, porque senão eu fico até sem ar. Mas enfim... na vida a gente tem que analisar todas as coisas que estão tirando o nosso foco, que estão nos afastando de Cristo. E Cristo é o propósito da nossa vida. Eu sempre falo, eu postei uma música, lancei uma música no início desse mês agora. Não, no final do mês passado, no início desse mês, dia 31. E eu falo muito nessa música sobre... O nome da música é A Marca Eterna. Se você não ouviu, passa lá e ouve. O nome da música é A Marca Eterna. E o que eu falo nessa música? Que basicamente tudo que você passa, tudo que você vai passar são experiências que você vai guardar e vai aprender com essas experiências. E no final de tudo, depois de você ter aprendido bastante coisa já, você vai entender e aprender que esse mundo é passageiro e a gente é só peregrino aqui. Na Bíblia diz que existe algo imensurável a nos guardar, a nos esperar, né? Que é a vida eterna com Cristo. Esse mundo é passageiro. Então não viva pelas distrações e não viva por esse mundo, porque esse mundo é passageiro. Se isso daqui é bonito, meu irmão, se isso daqui é bonito, imagina a eternidade com Cristo. Se isso daqui é bonito, imagina a eternidade com Cristo. Se tudo, o mundo já é lindo, imagina a eternidade com Cristo.
Então a mensagem que eu deixo é: se aproxime de Deus e fique próximo dele ao ponto dele conseguir chegar no seu ouvido e falar: filho, não é por ali, é por aqui, fechou? Eu falei bastante, não sei se esse vídeo vai pegar muita visualização, mas se eu conseguir, enfim, atingir uma pessoa positivamente aí que tá me vendo do outro lado, pra mim já serve, vale mais do que milhares e milhares de views. Fechou? Então se você puder, dá o seu like, bora trocar uma ideia, comenta aqui, porque os vídeos que eu faço aqui não tem o objetivo de viralizar, enfim, não me prendo a isso. Se eu conseguir uma pessoa conversando comigo e falando que ela conseguiu ser tocada por Deus por meio dos meus vídeos, por meio das minhas músicas, eu já tô feliz. Que Jesus te abençoe. Coloca aqui no comentário o que você acha sobre esse assunto de hoje e dá o like. Valeu, e se você curtiu, fala aí que você quer mais vídeos dessa forma que eu trago, fechou? É nóis!